Queridos irmãos, boa noite a todos na paz do Senhor. Estamos aí iniciando mais um estudo da palavra de Deus. Hoje nós vamos nos ater no capítulo de número 12 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, precisamente. Vamos tratar a respeito de algumas temáticas aqui e ressaltar alguns milagres realizados por Jesus. E para finalizar esse capítulo número 12 no dia de hoje. Começando aí no versículo 1, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 1. O texto começa dizendo da seguinte forma: Por aquele tempo, ou naquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram para colher as espigas e comer. Quando nós olhamos o versículo de número 1 do capítulo número 12, Mateus começa dizendo naquele tempo. A T. Robertson, no seu comentário de Mateus e Marcos, na página de número 137, a respeito dessa frase naquele tempo, ele enfatiza que essa expressão naquele tempo alude aos dias depois, ou a dias depois, do célebre convite feito por Jesus no versículo número 28 e 29 do capítulo 11 de Mateus, onde Jesus disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, ele destaca que foram dias depois, ele diz, alguns dias depois, naquele tempo ainda, alguns dias depois, Jesus, especificamente em um dia de sábado, Jesus estava passando pelas searas. Ao que parece, Jesus estava caminhando em direção a uma cidade. Jesus estava no transcurso de uma cidade. E esse percurso, ou nesse percurso, ele passou aí no meio de uma plantação de trigo. No meio de uma plantação de trigo. A Bíblia King James descreve esse versículo 1 dizendo que essa plantação, essa seara, era uma plantação de milho. Era uma plantação de milho. Em contrapartida, o comentarista Bickle, ele discorda da Bíblia King James e explica que essa plantação era uma plantação de trigo e não uma plantação de milho. A colheita, quando se arrancava alguns resquícios da plantação do trigo, consistia em arrancar a parte superior do trigo para que fosse consumida. A Bíblia de Estudo Dake descreve também que as espigas que os discípulos tomaram para debulhar e comer eram de trigo. Segundo a lei de Deuteronômio, capítulo de número 23, versículo número 25, os viajantes que passavam por uma lavoura ou uma plantação poderiam recolher algumas das plantações para comer, para saciar sua fome, e isso não era considerado roubo, não era considerado crime. Por exemplo, a pessoa estava passando com muita fome e no caminho ela visse uma plantação e desejasse comer porque estava com fome, isso não era crime dentro da lei judaica, ou dentro da lei instituída por Deus entregue aos judeus, conforme Deuteronômio capítulo 23, versículo número 25. Não se sabe que região era essa que Jesus estava passando, onde tinha essas lavouras, onde os discípulos pegaram aí alguns grãos para alimentar, alguns grãos do trigo. Mas quando a gente corre para o versículo 9, a gente tem uma noção para qual local, ou aproximadamente para qual local Jesus estava indo. Quando a gente olha no versículo 9, a Bíblia diz que Jesus chegou em um determinado lugar. E especificamente nesse lugar havia uma sinagoga. E as únicas cidades que possuíam sinagogas eram Cafarnaum, Gerasa e Tiberíades. Cafarnaum, Gerasa e Tiberíades. Possivelmente,
possivelmente, Jesus estava se destinando ou estava destinando-se a uma ou para uma dessas cidades. A qual local especificamente não se sabe, mas possivelmente seja para uma dessas três cidades, porque eram as únicas cidades que possuíam aí sinagogas que estavam aí no seu centro ou no seu meio. Partindo para o versículo 2, quando os fariseus viram os discípulos colhendo as espigas para comer, colhendo os grãos, as espigas de milho, os grãos para consumirem, os fariseus, vendo isso, disseram, versículo 2, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em um dia de sábado. Era um dia de sábado e os fariseus, ou os discípulos de Jesus, melhor dizendo, estavam colhendo as espigas para consumir, porque eles estavam com fome. E os fariseus, ao verem isso, eles começaram a censurar os discípulos de Jesus, dizendo, não é lícito fazer isso, porque é um dia de sábado e eles não podem fazer isso. E aí, Jesus, em resposta para eles, ele disse, versículo 3, vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Como eles entraram na casa de Deus, versículo 4, e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele e nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Em resposta a essa fala dos fariseus, Jesus cita primeiro Samuel, capítulo número 21, versículo número 4, onde conta que Davi, com um grupo de homens que estavam muito famintos, eles entraram no templo de Israel, no templo em Israel, em Jerusalém, e comeram os pães da proposição, que só era lícito aos sacerdotes comerem. Mas eles violaram essa lei, eles entraram, estavam com fome e comeram os pães que eram consagrados a Deus, e quem era lícito de comer era somente os sacerdotes. E com essa resposta, Jesus quis mostrar, ou Jesus quis enfatizar que a necessidade humana é a lei mais importante. E essa lei, a lei da necessidade humana, está acima de qualquer regra, está acima de qualquer lei religiosa, seja ela cerimonial, civil ou moral. E aí Jesus diz, eles entraram no templo e comeram os pães da proposição. E no versículo 6 Jesus diz, olha, mas eis que está aqui alguém que é maior do que o templo. No versículo 6 Jesus diz que eis que está aqui quem é maior do que o templo. Ele quis enfatizar que o verdadeiro templo, o lugar de encontro entre Deus e o homem, era o próprio Cristo. O verdadeiro templo, o lugar de encontro entre Deus e o homem, era o próprio Cristo. Jesus estava dizendo, eu sou maior do que o templo, porque eu sou a maior ligação entre Deus e o homem, porque eu sou o próprio Filho de Deus. O templo em Jerusalém era a casa de Deus. Só que Jesus era o próprio Filho de Deus, e isso é algo infinitamente maior. Jesus disse, eu sou maior do que a casa, eu sou maior do que o templo, eu sou maior do que o lugar onde vocês se reúnem. Eu sou o próprio Filho de Deus. E se eu estou dizendo que não é pecado violar isso, isso é mais do que suficiente, isso é mais do que superior. Porque eu sou maior do que o templo, como também eu sou maior do que o sábado, eu sou o Senhor do sábado. Aí Jesus, ele dá uma repreensão nos fariseus dizendo, mas se vocês soubessem o que significa misericórdia, é o que eu quero, e não holocaustos. Jesus disse, pratiquem a misericórdia. Entendam que o que eu desejo, o que eu quero, é misericórdia, e não religiosidade, e não seguir regras religiosas, regras frias, e deixando de lado a misericórdia, deixando de lado o reconhecimento da necessidade humana. Vocês preferem matar o ser humano, vocês preferem que o ser humano morra com a sua necessidade do que ajudá-lo.
Porque a regra religiosa, a religiosidade é muito mais importante para vocês do que a misericórdia. E aqui eu já abro um presságio para dizer que quantas pessoas nas igrejas, e aqui eu já enfatizo para os líderes, quantos líderes estão matando os seus membros para seguir regras religiosas, para seguir a religiosidade, para seguir costumes religiosos. Não que eu seja contra os costumes, existem costumes bons que se padronizam com a Bíblia, mas existem também costumes que são instituídos por igrejas que são verdadeiras cargas pesadíssimas, que é insuportável, E tem muita gente que está caracterizando o que é pecado, aquilo que a Bíblia não define como pecado. A Bíblia nunca falou que é pecado, mas a pessoa define e caracteriza como pecado e coloca assim a um nível, a um nivelamento, que se a pessoa cometer aquilo, ela está condenada ao fogo do inferno. E isso é muito perigoso. A religiosidade é algo extremamente perigoso. E a religiosidade faz a pessoa ficar cega e não enxergar a prática da misericórdia, e não praticar a misericórdia, melhor dizendo. E aí no versículo 8, Jesus fecha dizendo: porque o Filho do Homem, ele é o Senhor do sábado. Aqui Jesus ele já deixa claro que ele é superior à religiosidade, ele é superior ao templo, ele é superior aos rituais do templo, ele é superior até o próprio dia de sábado, que para os judeus era algo extremamente sagrado. Mas Jesus ele é o Senhor do sábado, ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor do sábado, portanto, ele está acima do sábado, ele é superior ao sábado. Os judeus escolheram o dia de sábado como um dia de descanso. Mas no versículo número 28, Jesus disse: olha, o descanso de vocês está em mim. No versículo 28 do capítulo 11. Quem está cansado, venha até a mim, porque em mim vocês encontrarão descanso. Se realmente o sábado fosse assim algo tão importante no sentido do descanso, como os adventistas batem tanto nesse sentido, Jesus diria: não, o descanso de vocês está no sábado. Não, mas Jesus disse: eu sou o próprio descanso de vocês, porque o sábado é uma sombra, só que Jesus é o próprio cumprimento. O sábado era uma figura. Hoje o nosso descanso não está num dia, o nosso descanso está numa pessoa, e essa pessoa é o próprio Cristo. Por isso que hoje não há necessidade mais do cristão guardar o sábado, não há mais necessidade do cristão ficar todo sábado seguindo todas aquelas regras, aquelas leis, até porque isso se aplica para Israel e não para os nossos dias. Mas tem muitos aí que querem, porque querem guardar o sábado, porque está na Bíblia, está no Antigo Testamento. Dos 10 mandamentos que são mencionados no Antigo Testamento, 9 são repetidos, menos o mandamento da guarda do sábado. Pergunta um adventista: onde é? No Novo Testamento está escrito assim, que deve-se guardar o sábado. Ele usa texto isolado, texto indireto, mas um texto direto não tem, sendo que todos os outros mandamentos são repetidos diretamente, não indiretamente, são repetidos diretamente. Mas o da guarda do sábado não é repetido em nenhuma das páginas do Novo Testamento. Ah, mas Paulo guardou o sábado. Lógico, Paulo era um judeu. Então, em suma, nós entendemos que a guarda do sábado é resumida para os judeus, é uma lei entregue para os judeus. E outra, o nosso descanso não está em um dia, o nosso descanso está em uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Então aqui a gente já fecha essa primeira parte do capítulo número 12, entendendo que Jesus ele é superior ao dia de sábado, Jesus ele é superior ao ritual, Jesus é superior à religiosidade, Jesus é superior a qualquer tipo de prática religiosa. E acima de tudo, Jesus exige misericórdia e não sacrifício, não religiosidade. Até aqui tem alguma coisa a falar, Eliseu? Algum acréscimo aí, se quiser falar? Alguma pergunta, irmão Eduardo, Eliseu? Eu demorei aqui que eu estava na outra página. Jesus, ele cita, na verdade, um texto de Oséias, né? Tanto é que o povo fica até, não tem o que falar, né?
ele cita Oséias capítulo 6, versículo 6, que diz exatamente aquilo, né? Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Então, assim, eles se apegavam muito à prática, aquela prática pela prática, né? A prática pela prática. É parecido com alguns costumes que se tem em determinadas igrejas, e que se você pergunta para o líder ou para a pessoa, mas por que vocês fazem isso? A pessoa não sabe responder o porquê, né? Não sabe de onde veio, não sabe. Eu faço assim porque me ensinaram assim, né? É parecido com aquela história do frango, né? Ou Da porque minha mulher igreja manda. Tem uns que falam assim, a minha igreja manda. é, 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 vai no rumo da católica, né? Que a igreja é superior à Bíblia. Aquela história do frango, né? Que o frango não, peru, um animal, né? Fazia e a mulher sempre cortava as pontas da- do frango, né? Sempre cortava as pontas do animal, né? E aí o pessoal ficava assim, né? Nossa, ela sempre corta e tal. E por que que faz esse corte? Não sei, minha mãe me ensinou assim. Aí foram perguntar para a mãe, por que que a senhora ensinou sua filha a fazer o frango assim e tal, cortando? Aí, olha, não sei, mas minha mãe me ensinou assim. Aí foram para a avó. Chegaram na avó e perguntaram por que que a senhora ensinou para elas fazer o frango assim, por que que a senhora corta o frango desse jeito? Falou, é o seguinte, é porque quando eu cozinhava, né, eu não tinha uma tábua, né, uma bandeja lá que fosse daquele tamanho. Então, como a minha assadeira era pequena, o que eu fazia? Cortava os pedaços assim, né, as pontas, para caber dentro da assadeira, senão não entrava nem no forno. Então, assim, não tinha um motivo gastronômico, não era uma receita secreta, era simplesmente porque não cabia dentro, né? E por ignorância, por não perguntar, por não saber, as pessoas foram replicando isso, né? A filha replicou, a neta replicou. Por que que é? Eu faço assim, dá certo, porque minha mãe me ensinou assim, quem ensinou minha mãe foi minha avó. É parecido com alguns rituais dentro da igreja, né? Alguns dogmas que a igreja coloca. É lógico que tem alguns que são benéficos, né? Mas tem outros que simplesmente são uma espécie de amuleto, né? Que se coloca ali e fica naquilo. Eduardo levantou a mão aí, pode falar aí. Sim, isso que eu ia falar, Eduardo, você levantou a mão? Não, vocês estão falando sobre religiosidade aí, eu lembrei da minha infância, né? Que eu cresci numa igreja que se eu olhasse pra televisão, tava destinado ao inferno. Eu cresci com isso na cabeça, que eu ia na casa da minha tia que tinha televisão, eu virava o rosto pra mim não olhar pra televisão, porque o pastor nos ensinou que se olhasse pra televisão ia pro inferno. O terno que nós usava tinha que ter combinação de baixo, o terno não podia ter aquele rachado atrás, nem Meu nas Deus. irmãs e nem no terno. Então eu cresci nesse meio. Depois eu fui crescendo, aprendendo, eu vi que não era nada daquilo. Eu vi uma vez uma irmã explicando sobre a televisão, que ela falou que a televisão era a caixa onde o diabo morava lá dentro. Não podia assistir, não. Eu vou te falar, tá? É, eu entendo que não seja, mas eu tenho uma televisão aqui na minha casa, mas eu não consigo condenar esses irmãos por completo. Porque se a gente vai olhar a programação da televisão hoje, boa parte da programação são coisas que não edificam em absolutamente nada, né? Você pega, por exemplo, não, mas agora tem os streams, a gente pode escolher os filmes que assiste. Olha os conteúdos desses streams aí da Netflix. São conteúdos assim que
você pega a maior parte deles, não serve de absolutamente nada. Então, assim, visto que aqueles irmãos eram irmãos assim mais simples, né? Como eu falei em outra reunião aqui outro dia, os irmãos que cresceram, né? A Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, ela cresceu sendo debaixo de homens, de mulheres que eram bastante simples no sentido acadêmico, né? Não tinha aquela formação. Alguns eram até semi-analfabetos ou analfabetos mesmo. Então, assim, Até se eles mesmo não falando sabiam inglês, lidar com né? aquilo, eu acho plausível a ideia de proibir para não contaminar, porque os irmãos não saberiam lidar com aquilo, entende? Mas é lógico que falar que mora dentro da minha aqui não tem nada, não. Até porque é fininha, já teria que ser bem magrinho, mas aqui dentro de casa não tem espaço, não. Eu vejo assim, né, que igual eu fui amadurecendo, igual Dalila não era inimiga de Sansão. Dalila foi a distração pro inimigo chegar até ele. Igual, a sua televisão, ela não é a sua inimiga, mas é a distração pro inimigo entrar dentro da sua casa. É a mesma forma o celular. O celular ele não é seu inimigo, mas é a distração pro inimigo tomar conta da sua vida. Exatamente, o erro está mais no uso que se faz da ferramenta do que da ferramenta em si, né? Da mesma forma que eu posso utilizar-me da televisão para enquanto, igual, por exemplo, hoje eu estava aqui, fui fazer algumas coisas aqui em casa, né? Aí eu coloquei Amado Timóteo para poder ouvir, né? Inclusive, até recomendo, né? Tem algumas coisas que a gente não concorda, mas na maior parte são coisas edificantes. E assim, são coisas que dá para se utilizar, é uma ferramenta. Você pode colocar um hino, pode colocar um louvor, pode colocar um filme evangélico, da mesma forma que você pode pegar aquilo e usar para coisas assim, assistir filme de terror, assistir filmes pornográficos, assistir o show da Madonna, que é quase a mesma coisa, né? Enfim, mas a utilização da ferramenta e não a ferramenta em si, né? Realmente há uma lógica nessa questão aí. Como foi igual você enfatizou, Eliseu. Os irmãos não tinham muita instrução, então eles se valiam disso aí para que os irmãos não se contaminassem. Por exemplo, a televisão, a internet hoje tem os benefícios, como também tem os malefícios. A internet auxilia muito, mas também tem aí os seus malefícios. Eu entendo eles nessa questão de proibir, justamente baseado nessa questão da ignorância dos irmãos, né? Porque se a gente olha, por exemplo, um dia a internet não tinha essa fama toda ainda, né, que tem hoje, né? Era a época ali de quase uma internet quase de escada, de internet de celular. E um dia eu pesquisando a respeito de um certo assunto, que eu ia dar aula na escola dominical, né, ainda era bem mais novo do que sou hoje, e aí eu pesquisando ali, eu comecei a ler um negócio, eu falei assim, esse negócio aqui tá muito esquisito, esse negócio aqui tá bem estranho. Na hora que eu falei assim, deixa eu terminei de ler o artigo, na hora que eu vou olhar lá em cima o site, jw.com, eu falei, jw.org, né? Falei, agora tá explicado, né? Mas um irmão sem instrução, ele ia ler aquilo ali porque tem muita informação na internet, mas também tem muita informação equivocada, muita informação errada, e hoje em dia, com a internet, todo mundo é médico, todo mundo é teólogo, todo mundo é mestre em ciências políticas, todo mundo é tudo, né? Por conta da formação googológica, né? Faculdade Googológica de Pesquisas Universais. Realmente é complicado. Vamos dar continuidade aí. Depois, Jesus ele segue e ele chega em uma determinada cidade. E ali ele entra em uma sinagoga. E na sinagoga tinha um homem que tinha uma das suas mãos ressequidas. O versículo 10 diz: E achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então
com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Então Jesus ele estava seguindo para uma determinada cidade e ele entrou em uma sinagoga. E, logicamente, os fariseus na cola de Jesus procurando algum erro nele. E ainda estava a treta do sábado, né? Porque Jesus deu uma podada neles lá atrás. E aí Jesus chegou dentro da sinagoga e falou: não, agora vamos encurralar ele para saber o que ele vai responder. E lá tinha um homem que estava dentro da sinagoga, que ele tinha uma das suas mãos ressequidas. É interessante que a expressão ressequidas no grego é heros, que significa retraído, definhado. Então, basicamente, o texto quer dizer que esse homem tinha um dos seus membros, precisamente, especificamente, uma das suas mãos, que estava aí retraída, estava ressequida. E aí, os fariseus, com o intuito de prensar Jesus, perguntou para ele o seguinte: é lícito curar no sábado? E aí Jesus, novamente, dá outra cortada neles. E Jesus respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado, se ela cair numa cova, não fará um esforço para tirar ela de dentro da cova? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, ele disse, um homem vale mais do que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Jesus disse, lógico que é lícito fazer o bem no sábado. Se o sábado é algo bom, se o sábado é algo instituído por Deus, se o sábado é algo benéfico, Deus também se agrada que se faça o bem nesse dia. Aí Jesus quis dizer, então quer dizer que se uma pessoa estiver precisando de uma ajuda urgentemente, e se for um dia de sábado, vocês não vão poder ajudar, porque é um dia de sábado e vocês não podem fazer esforço. Aí entra aquela questão da religiosidade. E aí Jesus disse, eu quero é misericórdia e não sacrifício. E no versículo 13, Jesus cura esse homem. Jesus manda ele estender a mão, e ele estendeu a mão e, logicamente, imediatamente, ele ficou completamente são, porque Jesus o curou. E depois que Jesus curou esse homem que estava com suas mãos retraídas, as mãos encolhidas, Jesus se retira da sinagoga. E aquilo deixou os fariseus muito furiosos, extremamente furiosos. E aí, o versículo de número 14 diz que os fariseus conspiravam-se contra ele, planejavam e tentavam sobre como é que eles iriam fazer para tirar a sua vida, visto que Jesus quebrou as regras, os rituais, a religiosidade, e etc, etc. Então tem que matar. Então olha só o nível da cegueira desse povo, da cegueira dos fariseus. Eles chegaram ao nível de querer matar quem desobedecesse às regras religiosas. Aí me faz lembrar do período da Igreja Católica, que tinha aí o poder de Estado, e quem desobedecesse ou fosse contra os dogmas do catolicismo era condenado à fogueira como um herege. E foram muitos que morreram, por causa da religiosidade, E hoje a Igreja Católica só não faz isso porque eles não têm mais o poder de Estado, que a Igreja Católica é a maior impositora religiosa que já existiu e que existe. Eles não nos toleram, eles têm que nos engolir, mas engolem atravessado. Mas não pense que o católico, com aquela aparência de piedade, eles são semelhantes aos fariseus, eles não aceitam. Se eles pudessem, eles matavam quem fosse contra os seus dogmas e quem fosse contra as suas liturgias. Então Jesus ele se retira da sinagoga e aí muitos o seguem. E aí os que seguiam ele recebiam aí a cura, recebiam a libertação, e Jesus sempre advertindo aos que receberam a cura. Não falem para ninguém, não anunciem para ninguém, mas quanto mais Jesus advertia, mais a fama dele se sobressaía sobre todos os lugares e sobre todas as cidades. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, lá no capítulo 42, versículo 1 a seguir. Versículo 18 diz, eis aqui o meu servo. Aí Mateus repete a citação de Isaías, capítulo 42, do 1 a seguir. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em que minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará
juízo aos gentios. Aí é que Deus estava falando que o seu filho viria precisamente para os judeus e traria juízo sobre os gentios, aqueles que não aceitam a pregação do reino, o ensinamento do reino, a anunciação do reino. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Eles ignorarão a voz, os ensinamentos do meu servo. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Não vai se calar, ou não vai silenciar aquilo que ele pregou, ou que ensinou, até que venha o dia do juízo. Só que essa profecia de Isaías seria cumprida, ou seria vaticinado o seu cumprimento em sua literalidade, se os judeus aceitassem o Messias. Mas como eles não aceitaram, aí o versículo número 21, Mateus complementa dizendo que no nome de Jesus os gentios esperarão. A rejeição de Israel foi a glorificação dos gentios. A rejeição que Israel fez para com Jesus foi a aceitação para os gentios. A humilhação que os judeus fizeram Jesus passar foi a glorificação para os gentios. A rejeição de Israel ao Cristo trouxe a salvação para nós, que não pertencemos aí ao grupo de Israel, que é caracterizado como os gentios. E no versículo número 22, a gente continua aí vendo a série de curas que Jesus realizou. Aqui no versículo número 22 a seguir, alguém traz para Jesus um rapaz que ele era cego e mudo. Ele era cego e mudo. E Jesus, ao ver aquele homem, viu que a sua cegueira e a sua mudez não era somente algo de cunho físico. Não era somente porque ele não tinha capacidade de enxergar ou porque as suas cordas vocais não faziam com que ele emitisse uma voz. Mas existia algo ali por trás que estava provocando essa enfermidade. E que era um espírito maligno. E por aqui a gente já entende que o diabo ou os demônios são capazes de provocar enfermidades. É por isso que tem muita gente que, às vezes, tem uma enfermidade, toma remédio, vai no médico, faz toda a sorte de exame, não tem nenhum tipo de diagnóstico. E continua a enfermidade assolando, assolando e assolando. Às vezes essa enfermidade é de cunho espiritual. Existem espíritos malignos que provocam também enfermidades. E Jesus foi muito além. Jesus entendeu que aquilo ali não era uma enfermidade física, mas que existia um espírito maligno que provocava aquela enfermidade. Foi aí que Jesus expulsou o demônio que provocava essa enfermidade e o homem passou a falar e passou a ver. E quando a multidão viu que Jesus fez isso, eles se admiravam. E os fariseus, aí, cheios de ódio por Jesus ter feito isso, eles murmuravam, dizendo, olha, ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E Jesus, conhecendo os pensamentos dele, ele disse, olha, todo reino dividido contra si mesmo, ele não vai subsistir. Ele não vai subsistir. Porque se Satanás expulsa os seus próprios adeptos, o seu reino está se dividindo, ou está se dividindo. Então, como que é que o reino de Satanás vai subsistir se ele está lutando contra si próprio? Aí Jesus diz, não tem lógica. Um reino que luta contra si mesmo, ele não vai subsistir. Então, Satanás não expulsa Satanás. Satanás não expulsa Satanás. Satanás não expele demônios, porque ele está lutando contra os seus próprios adeptos. Aí no versículo 27, Jesus disse, se eu expulso demônios por Beelzebu, por que então expulsa os vossos filhos? Pois eles mesmos serão os vossos juízes. Aí Jesus diz, olha, eu expulso demônios, mas os seus filhos também expulsaram demônios. E aí? Façam o seu próprio juízo. Então eles também expulsam demônios por Beelzebu? Versículo número 28, Jesus diz, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é porque o reino de Deus é chegado no meio de vós.
Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e não e então lhe saqueará a casa? Quem não é contra mim, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Aí Jesus dá um alerta para eles. Porém, eu vos digo uma coisa, que todo pecado de blasfêmia, seja contra o Pai, seja contra o Filho, será perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, esse terá perdão. Mas se alguém proferir alguma palavra contra o Espírito Santo, não será perdoado, e ele já está condenado. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir algo que é maligno ao Espírito de Deus. E nós podemos ver nitidamente que os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo aqui. Porque eles falaram que Jesus expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Então ele estava dizendo, o Espírito que está nele é o Beelzebu, e atribuiu ao Espírito Santo, que o Espírito Santo que fazia essas obras malignas. O Espírito Santo era o próprio Beelzebu. Então eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Jesus alertou, cuidado, que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão e já é réu do fogo do inferno. E aí no versículo número 33, Jesus continua falando, ou fazei a árvore boa e o seu fruto. Abel, eu acho que o Eduardo levantou a mão aí, ele deve estar querendo perguntar alguma coisa. Sim, Comentar. Eduardo. Somente esse versículo 27 aqui, sobre. Chega o microfone perto da boca, homem. Somente o versículo aqui, 27. Por quem o expulsa, então, os vossos filhos? Eu não entendi muito bem aqui, no caso, os filhos dele também faziam esses milagres de expulsar demônios? Só isso que eu queria saber. Então, quando Jesus expulsou os demônios, eles falaram bem assim, esse camarada expulsa demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Aí Jesus disse, se eu expulso os demônios pelo poder do espírito de Beelzebu, os seus filhos também fazem o mesmo, porque eles também tendem a fazer exorcisar ou expulsar demônios. E vocês expulsam demônios com que nome? Com o nome de Satanás ou com o nome de Deus? Então Jesus quis dizer o seguinte, os seus filhos, os seus seguidores, os que buscam a Deus, eles expulsam demônios por quem? Não era só Jesus que expulsava os demônios. Tinham outros também que faziam isso. Ah, era isso que eu queria saber, se tinha mais Até gente que fazia esse ato. Até porque os discípulos uma vez chegaram para Jesus e disseram, olha, nós vimos alguns expulsando demônios em seu nome. Aí Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem não é por mim, é contra mim. E aquele que não se ajunta comigo, se espalha. Então foi isso que Jesus quis dizer para eles. Entendeu aí? Ok, entendi. Os discípulos de João, você está falando. Isso, exatamente. No caso aí, não são os discípulos de João, de João, não. Ele chega a falar, né? No versículo 30, quem não é comigo é contra mim, né? E quem comigo não ajunta, espalha. Mas existem algumas interpretações, né, sobre essa questão do filho, os filhos dos fariseus, né, no caso, esses fariseus que expulsavam aí esses demônios, e Jesus ele usa isso como argumento, o que quebra completamente o argumento dos homens, né? Jesus ele tinha essa prática que eu acho fenomenal, né? E se a gente usasse mais elas, eu acho que existiriam menos pessoas distorcendo doutrinas dentro da igreja, que é sempre responder uma pergunta com outra pergunta, né? Repara que ele não responde a pergunta diretamente. Ele vira para aqueles que perguntam, você tá
você está expulsando os demônios, é por Beelzebu, né? Aí Jesus, conhecendo os pensamentos deles, pega e faz a pergunta para eles. Mas espera aí, Satanás vai tá expulsando Satanás, né? Não faz sentido, como o Abimael falou aí, né? E outra, se eu estou expulsando por Beelzebu, por quem expulsa então os vossos filhos? Que isso a resposta deles não tem uma resposta certa, né? As perguntas de Jesus, na maioria das vezes, eram assim, né? Se eles responderem, não, meus filhos respondem, eles expulsam por Beelzebu. Peraí, vocês estão errados então, né? Mas é lógico que eles não iam responder isso. Eles iam falar o quê? Não, o poder vem de Deus. Ah, então se os seus filhos podem expulsar pelo poder de Deus, então por que eu não posso também? Né? Acabava que destruiu o argumento deles na raiz, né? Jesus, ele era mestre em fazer isso, só perguntando. Verdade. Então, logicamente, nós podemos. Essa prática do exorcismo, ela acabou se tornando comum, né? Sim, sim. Ao ponto de até... Esses que buscavam expulsar demônios, certamente eram pessoas que foram instruídos aos pés dos fariseus. E aí, eles trabalhavam com a prática do exorcismo. Por exemplo, a Igreja Católica hoje também tem a prática do exorcismo. Então, era um segmento religioso que tinha a prática do exorcismo e que Jesus quis dizer o seguinte: então vocês exorcizam os demônios com o quê? Usando o nome do diabo ou usando o nome de Deus? Foi com essa finalidade aí de quebrar o argumento deles. Vamos lá para o versículo número 33. Jesus enfatiza que a árvore boa produz fruto bom e a árvore má produz fruto mau. E toda árvore, que seja ela boa ou ruim, você já conhece o seu fruto. Aí Jesus diz: como vocês, sendo pessoas más, vocês podem dizer coisas boas? Só há maldade em você. Só há maldade dentro de vocês. Aí Jesus diz: o homem que é bom, de dentro de si sai coisas boas. Mas o homem mau, de dentro do seu tesouro, de dentro do seu coração, só se vertem coisas más. Versículo 36, Jesus continua batendo aqui na questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele diz: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, eles darão juízo dessa palavra no dia do juízo final. Os homens que proferirem alguma palavra caluniadora, uma palavra blasfema contra Deus, eles darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras você pode ser justificado, como também por ela ser condenado. Aí Jesus diz: cuidado com o que vocês falam, cuidado com o que vocês atribuem, porque dependendo do que vocês falarem, vocês serão ou justificados ou vocês serão condenados. Da nossa boca podem sair palavras que podem nos justificar, como também palavras que podem condenar a nós mesmos. Jesus não está falando aqui de alguém condenar o outro. É você próprio, com as suas próprias palavras, que pode se autocondenar. Condenar no mundo físico, como também no mundo espiritual. Jesus diz: no dia do juízo, hão de dar conta todos os homens por causa das suas palavras, por causa daquilo que eles tiraram do seu tesouro, do seu coração, eles poderão ou ser justificados ou serem condenados. E aí os fariseus, vendo que não tinham nenhuma chance de bater de frente com Jesus e vencer no debate, aí pensaram o seguinte: já que ele é o Messias, vamos pedir ele aí para dar um sinal para a gente. E aí no versículo 38 a seguir, eles pedem Jesus para que Jesus desse um sinal para ele. Então, já que você é o Messias, dá um sinal para a gente, se você realmente é o Messias ou não. E aí Jesus responde para eles o seguinte: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal vai ser dado a eles, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no grande ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O grande sinal que vocês vão ver é que eu vou morrer, vou ficar 3 dias sepultado, e no terceiro dia eu vou ressuscitar. E vocês vão entender realmente o grande sinal de que eu
era, ou o de que eu era o Messias que estava no meio de vocês e vocês não entenderam e vocês não acreditaram. Ah, nos dá um sinal aí do céu, faz manifestar alguma coisa. Não. Sinal nenhum será dado para vocês. O único sinal que vocês verão será esse, o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem ficará no seio da terra 3 dias e 3 noites e depois ressuscitará. Esse será o grande sinal. Aí Jesus diz no versículo 41, ele fala a respeito de Jonas e depois ele recorre a Nínive, que os ninivitas se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque não se arrependeram com a pregação de Jonas. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram, melhor dizendo, deixa eu corrigir aqui, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Jesus disse, olha, os ninivitas, alguns deles se arrependeram. Se arrependeram quando Jonas pregou. E eu sou maior do que Jonas, estou pregando o arrependimento para vocês, denunciando o pecado e vocês não querem se arrepender. Aí Jesus diz, no dia do juízo final, os ninivitas vão julgar vocês, vão condenar vocês porque vocês não quiseram ouvir a pregação do arrependimento, a pregação do reino, e não quiseram aceitar o ensinamento do reino. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra e ouviu e entendeu a sabedoria de Salomão. Aí Jesus estava falando aqui sobre abrir o coração e compreender a respeito do arrependimento, compreender a respeito de uma mudança de vida. E aquela geração que Jesus estava pregando o arrependimento e pregando o reino, eles não queriam aceitar. Aí Jesus fala aqui sobre a questão do falar, que julga, como também justifica, como também ele fala sobre ouvir, crer e receber o ensinamento e o arrependimento vindo da parte do reino. É uma junção, né, com aquilo que João fala, né? João disse que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, né? Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus, ele começa a falar dessa geração aí, ele passa esse capítulo inteiro contrapondo os fariseus, e que, no fim, rejeitaram, né? Aquele povo que de onde se originaria tudo de bom, rejeitou o seu Salvador, né, o Messias. E o interessante aí, mas aqui é mais uma curiosidade, né, a questão muita gente usa a Almeida Revista Corrigida para dizer que Jonas foi engolido por uma baleia, né? Só que a palavra grega utilizada aí para baleia, né, ela representa a tradução mais adequada, seria grande peixe, né, ou grande monstro marinho mesmo, né, mas aí acabou que foi utilizada essa palavra baleia aí, né, e aí o pessoal se apega nisso daí para dizer que o animal foi justamente uma baleia, né. Eu falei com os irmãos no domingo, dando aula para eles, sobre alguns termos que a Almeida Revista Corrigida usa, e que acaba que estão, de certa forma, equivocados, né? E apesar de terem já, o próprio Tiago Rosas, ele fala isso nos comentários, apesar de estar na 4ª edição já, nessa de 2009 foi a 4ª edição da Revista Corrigida, eles ainda permanecem com alguns errinhos, né? Na situação lá, foi até aquele texto de Gênesis, que fala que Deus tentou Abraão, né? Quando, na verdade, uma palavra assim mais adequada seria provou, né? Deus provou Abraão. Mas, enfim... Ele prova, né? É isso aí. Mas é porque eu li esse texto de Gênesis e depois eu li aquele de Tiago, que fala que Deus a ninguém tenta, né? Aí, peraí, qual que tá certo? Qual que tá... Que negócio é esse, né? E por conta de um errinho de tradução, assim,
E por conta de ser a que a gente está acostumada, a pessoa tem dificuldade em dizer que tem alguma coisa errada, né? Mas, querendo ou não, a tradução foi feita por um homem, né? Então é natural que em alguns termos se encontre esse tipo de coisa, né? Poxa vida, quantos livros foram traduzidos, né? E apesar de revisões e revisões, ainda vai passando algumas coisinhas, né? Vamos lá, para o versículo número 43. Aqui Jesus fala sobre a questão da possessão demoníaca. O seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, versículo 43, quando o espírito imundo sai do homem, ele sai e vai andando pelos lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Aqui Jesus estava querendo dizer o seguinte: quando o espírito maligno sai de dentro do homem, ele sai procurando outras brechas para que ele possa se aproveitar disso e usar as pessoas. Porém, se esse espírito imundo sai dessa pessoa e procura um lugar para continuar fazendo a arruaça dele e não encontra, o que o espírito faz? O espírito maligno: vou voltar para minha casa da onde eu saí. E se ele voltar e encontrar a casa vazia, varrida e ornamentada, ele volta a fazer a arruaça dele. E aí ele vai e leva consigo outros sete espíritos. E o estado daquela pessoa é pior do que ela estava antes. E aí o estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro estado. Aí Jesus diz: e assim vai acontecer com essa geração perversa. Aí Jesus fala sobre a possessão demoníaca. Quando o espírito imundo é expulso da pessoa, o espírito imundo vai embora. Mas é necessário que aquela pessoa que foi liberta da possessão demoníaca, ela tem que aceitar Jesus para que o Espírito Santo venha preencher o lugar, o vazio, e que a casa seja habitada. Mas aí o demônio sai, aí daqui a pouco volta novamente, o demônio volta a tentar, e aí encontra tudo vazio, a casa toda ornamentada, ele volta e volta a piorar, volta a fazer a situação ser muito pior do que antes. E é isso que a gente vê às vezes, a questão de possessão demoníaca. Tem pessoas que são libertas do poder do diabo, do poder do demônio, mas aí é o seguinte: recebe a libertação e não quer nada com Jesus. Aí daqui a pouco a situação dele piora muito mais, porque o demônio volta a oprimir e oprime ele muito mais do que quando ele estava fazendo antes. Porque ele chega e encontra a casa varrida, adornada, e não tem ninguém habitando lá. E aí Jesus disse: olha, o estado dessa geração vai ser pior do que antes, porque eles estão rejeitando. Eles tiveram a oportunidade de ouvir a pregação, de ouvir a explicação do arrependimento, e eles não querem. E o estado deles será muito pior, porque a condenação será maior sobre eles, ou será muito pior contra eles. E aí no versículo 46, a respeito da família de Jesus, quando Jesus estava aí fazendo esse discurso, alguém chega e fala para Jesus que a sua mãe e os seus irmãos estavam ali do lado de fora, procurando falar com ele. E aí alguém chega e fala para Jesus: olha, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, querem falar com você. Aí Jesus responde para eles dizendo: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E aí ele, estendendo a sua mão aos seus discípulos, ele diz: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai celeste, este também é o meu irmão, irmã e mãe. Aqui Jesus ele não estava desprezando a sua família, mas Jesus quis enfatizar que ele não iria parar a pregação do reino, ele não iria largar de lado a pregação do reino para priorizar a questão de um chamamento da sua família. Ele disse: não, eu estou cumprindo os negócios do reino, e quando eu estou fazendo os negócios do reino, ou pregando a respeito do reino, todos que estão aqui são parte da minha família. Eis aqui a minha família, meu irmão, a minha irmã, o meu pai ou a minha mãe. Esses aqui são os meus irmãos. Aí Jesus disse: qualquer que fizer a vontade do meu Pai, este é meu irmão, minha irmã e mãe.
Em outras palavras, Jesus estava dizendo: qualquer que fizer a minha vontade, esse faz parte da minha família e esse também é o meu povo, esse pertence a mim. Terminamos aqui, irmãos, o capítulo número 12 do Evangelho de Mateus. Fechamos aqui o capítulo que faltava. 10:28. Vou abrir a participação se vocês quiserem falar alguma coisa ou perguntar. A oportunidade aí está aberta. Deixa eu falar para completar esses minutinhos aí. E no versículo 44, né? Diz assim: então diz, voltarei para minha casa, de onde saí, voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então, a casa toda preparada, e aí ele vai lá e convida mais 7 espíritos piores. O Espírito Santo, né, Deus, ele tem como uma parte, né, da obra da salvação, a regeneração, né? Enquanto isso, o diabo ele tem na sua obra de perdição, né, seu plano de perdição, um troço chamado degeneração. Então, cada vez mais a pessoa vai se atolando num negócio que chega ao ponto de ficar aquela pessoa assim, não sei se vocês já tiveram essa impressão, ou conhecer alguém assim, aquela pessoa que vai até lá na frente, aceita Jesus, ou se reconcilia com Jesus, mas ele já está fazendo aquilo ali pela 15ª vez, né? É lógico que eu acredito que Deus, ele perdoa e que há possibilidade, só que às vezes isso chega num ponto tão sinistro, né? Numa situação de uma habitação tão carregada, que nem a pessoa mesmo acredita mais nela, né? Nem a pessoa acredita que é capaz de obter, de mudar realmente de vida, né? Por conta dessa quantidade de recaídas, né? Ela vai ali, e aí vai, chama mais 7, e se a gente for olhar para a questão literal e matemática aqui, é um negócio que a gente chama de exponencial, né? Cresce muito rápido, né? Na primeira soma 8. Na segunda, já, se cada um dos 8 chamar 7, o número já vai para 56, e isso aí vai aumentando, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque a própria trindade, né, ou a triunidade, habita em nós, né? O Pai, o Filho, a gente gosta de falar bastante do Espírito Santo, que nós somos habitação do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, por causa daquele texto de Coríntios, né? Mas Jesus, lá no capítulo 14 de João, ele fala que o meu Pai e eu viremos e faremos moradas nele, para aquele que guarda a minha palavra. Então, assim, nós somos morada do Espírito Santo, mas não significa morar, habitar, né? E estar são coisas diferentes, né? Você pode estar no seu trabalho, alguém te perguntar onde é que você mora, você vai falar assim, eu moro lá no endereço tal, tal e tal, mas significa que você está lá? Não significa, né? Então, estar e morar ou não habitar são coisas diferentes, né? Então, assim, nós precisamos que Deus esteja em nós, ele também deve estar, o Espírito Santo deve estar em nós, porque da mesma forma que esses homens não, né, esses demônios, esses espíritos, eles saem, eles voltaram e viram a casa vazia, se o Espírito Santo estiver habitando ali, eles não vão poder entrar, né? Esse espírito não vai poder entrar, e ele não podendo entrar, não há essa degeneração, né? Esse plano aí do diabo. Outra coisa que eu achei interessante aqui, vou comentar, é a questão do sinal, né? São duas vertentes aqui de interpretação, nessa questão do versículo 40, que ele fala assim, né? Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E para aqueles que acreditam que Jesus morreu na sexta-feira, esse texto não se encaixa muito bem, né? Porque na sexta-feira, se você pegar, morreu às 3 horas da sexta-feira, aí tem a tarde da sexta,
né? Ou melhor, a noite da sexta, né? A noite do sábado, mas não tem a noite do domingo, porque Jesus ressuscita domingo pela manhã, né? Então, não completa esses 3 dias e 3 noites, né? Na sexta-feira, para quem acredita, seria o, 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 3 dias e 2 noites, no caso, né? Já para quem acredita que a morte foi na quinta-feira, aí completa esses 3 dias e 3 noites. Mas é um texto bem, bem assim, de, de se olhar, e quando eu li pela primeira vez, eu fiquei meio encabulado. Falei assim, mas peraí, 3 dias e 3 noites, porque não simplesmente não fala só 3 dias, né? Porque se fosse 3 dias, tem aquela argumentação de, olha, sexta-feira para o judeu é uma, o sábado outra e domingo outra. Beleza. Mas quando nós olhamos para 3 dias e 3 noites e pensamos que Jesus morreu na sexta-feira, não completa esse ciclo de 3 noites, né? É um pouco confuso isso daí. Mas, enfim, são duas linhas de interpretação em cima dessa fala de Jesus aí, né? Eu andava com um pastor, ele ele nos ensinava muito sobre isso aí, sobre você só deve orar para o demônio sair da pessoa se fato a pessoa quiser, se ela quiser ajuda, se ela quiser ir para a igreja. Porque ao invés de você ajudar a pessoa, você vai acabar complicando mais a vida da pessoa. Se você chegar na rua e orar para um drogado aí pro demônio sair, aí o demônio sai, aí você abandona ele, ele volta para as drogas, aí já não vai ser mais um demônio, vai ser mais 7 na vida do homem. Então, em vez de ajudar as pessoas, acaba mais complicando. Então, devemos ter muito cuidado em respeito de expulsar os demônios. Se de fato a pessoa quiser ajuda, quiser ir para a igreja, aí sim. Mas se a pessoa quiser viver no mundo, é melhor só orar para Deus guardar mesmo. Eu aprendi assim, né, na verdade. Não, e quando a gente olha para o texto limpo, assim, né, numa primeira leitura, realmente essa ideia que se passa mesmo, né? Ele vai, aí expulsou e tal, a casa, volta a casa limpinha, ele vai lá. É lógico que tem gente que nem limpar a casa não limpa, né? Expulsa ali na igreja, e na hora que sai, já a casa já já vai convidando para os demônios esperam aí na porta da igreja ali para poder ou no momento ali só tá esperando aquele que expulsou sair fora e já tá preparando para voltar. Mas assim, é uma coisa a ser analisada, né? Às vezes a pessoa acha que vai estar ajudando e na verdade está atrapalhando, né? O Abimael, a conta dele caiu, talvez a internet dele tenha terminado. Mas que bom que ele conseguiu terminar o capítulo 12, né? Então a gente já encerra aqui e quinta-feira que vem a gente já continua aí no capítulo 13. Oi? Consegui voltar aí? Você caiu aí a internet? O que que Oi, deu? Luiz, deu uma pane aqui na minha internet, acabou caindo. A gente estava falando aqui não sei se você pegou da questão do Eduardo estava falando da questão dos demônios, né? Que Sim. um pastor dele recomendava que não orasse para determinadas pessoas se elas não quisessem realmente compromisso, né? Por conta de expulsar o demônio e lembrando desse texto aí, né? Uhum. Lembrando desse texto que eles vão, mas eles voltam e encontrando a casa bonitinha, eles vão lá e chamam mais sete piores do que eles, né? Isso assusta, né? Ao Não invés adianta de você estar o ajudando a camarada pessoa, querer você está atrapalhando. libertação. Não adianta o camarada querer libertação se ele não quer compromisso com Deus. Eu penso que há uma lógica nisso aí. Se ele não quer compromisso com Deus, para que ele quer libertação?
E hoje existem muitas igrejas que elas estão sustentadas nisso, né? Eu vim de uma igreja mesmo que nela se fazia entrevista do demônio, entendeu? O ponto ápice do culto era esse daí, pegar uma pessoa e ficar lá 15, 20 minutos entrevistando. Quem é você? De onde você veio? O que você quer fazer com ela? Né? Quem foi que mandou? Quem foi que pagou? Quem foi que fez o trabalho? Trocando ideia com o demônio, né? E enquanto isso, o próprio Jesus chama ele de pai da mentira, né? Então, o que esperar de verdade? Teve um tempo atrás que a revista da Escola Dominical, naquela revista sobre batalha espiritual, até comentou a respeito disso aí, das pessoas que fazem doutrina em cima de relatos de demônios, né? Ah, não, aí o demônio vem e fala assim, é porque a praia é minha, né? Aí a pessoa vai lá e fala bem assim, opa, aí ó, não pode crente ir à praia. Ah, mas porque... Aí começa a fazer a doutrina deles em cima do que o demônio falou, né? Eu fico imaginando Deus lá do outro lado, olhando assim, falando, mas peraí, quem criou esse trem tudo foi eu, né? E o Eu não camarada... dei nada pra ninguém. eu, não- Deus criou a praia, né? O diabo pode ir lá e colocar umas tentação lá no meio da praia, mas isso aí ele faz com tudo quanto é lugar, né? Agora, falar que a praia e a praia é do diabo, que é tomar banho de mar é do diabo, que, enfim, fica pegando as coisas de Deus e colocando na mão do diabo, né? Enquanto Jó o diabo vem e faz uma arruaça ali na vida dele, né? E no fim, Jó vira e fala assim: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, uma coisa eu aprendo com Jó, né? Não dê crédito ao diabo, nem naquilo que ele faz, né? Foi o diabo que veio e fez aquele alvoroço todo. Mas na hora de glorificar a Deus, o Jó vira e fala: Ó, foi Deus que me deu, foi Deus que tomou. Nem lembrou do diabo, né? O diabo fica furioso no negócio com um camarada desse. Tá certo, irmãos. Temos terminado aí o capítulo número 12. Na semana que vem nós vamos aí dar continuidade no capítulo 13 com o nosso irmão Eliseu, professor. Eliseu, semana que vem. Agora a missão é sua, do 13 ao 16. Mais alguma coisa a falar? Alguma